A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classe. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. O comunismo não é para nós um estado que deve ser estabelecido, um ideal para o qual a realidade terá de se dirigir. Denominamos o comunismo o movimento real que supera o estado de coisas atual. As condições desse movimento resultam de pressupostos existentes. A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Dado que uma sociedade, segundo Smith, não é feliz quando a maioria sofre, é necessário concluir que a infelicidade da sociedade é a meta da economia política. As únicas engrenagens acionadas pela economia política são a avidez pelo dinheiro e a guerra entre aqueles que padecem disso, a concorrência. O governo do Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. A tortura deu lugar às descobertas mecânicas mais engenhosas, cuja produção dá trabalho a uma imensidade de honestos artesãos. A história inteira não é senão uma transformação contínua da natureza humana. Quanto menos comes, bebes, compras livros e vais ao teatro, pensas, amas, teorizas, cantas, sofres, praticas esporte, etc. Mais economizas e mais cresce o teu capital. És menos, mas tens mais. Assim todas as paixões e atividades são tragadas pela cobiça. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. Aos oprimidos é permitido uma vez a cada poucos anos decidir quais representantes específicos da classe opressora devem representá-los e reprimi-los. Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas. Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. Do mesmo modo que não podemos julgar o indivíduo pelo que ele pensa de si mesmo, não podemos tampouco julgar estas épocas de revolução pela sua consciência, mas, ao contrário, é necessário explicar esta consciência pelas contradições da vida material, pelo conflito existente entre as forças produtivas e as relações de produção. De nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática.
A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força intelectual dominante. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Curta, compartilhe, ative o sino, deixe seu comentário ou sugestão, e até a próxima!